Pai amado, antes de qualquer preocupação ocupar nossa mente hoje, nós escolhemos parar por alguns minutos para ouvir a Tua voz. Antes das notícias, das mensagens, das responsabilidades e da correria do dia, queremos começar esta manhã na Tua presença, porque existem dias em que a alma não precisa de mais pressão, precisa de paz, precisa de direção, precisa lembrar que Deus continua cuidando de tudo, mesmo quando a vida parece inacabada. E talvez essa oração tenha chegado exatamente para alguém que acordou cansado emocionalmente. Alguém que está tentando permanecer forte por fora, mas por dentro sente medo, insegurança ou desânimo. Pai, hoje nós escolhemos começar com gratidão. A Tua palavra em Filipenses nos ensina algo poderoso. Antes de falar sobre dificuldades, Paulo começa agradecendo. E isso nos lembra que um coração grato enxerga a vida de forma diferente. A gratidão não ignora as lutas. Ela apenas nos faz lembrar que o Senhor continua presente no meio delas. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que já sustentou nossa vida até aqui. Obrigado pelas portas que o Senhor abriu. Obrigado pelas vezes em que o Senhor nos protegeu sem que percebêssemos. Obrigado pelas batalhas silenciosas que vencemos pela Tua graça. Porque a verdade é que muitas vezes focamos tanto no que ainda falta que esquecemos tudo aquilo que o Senhor já fez. E nesta manhã eu peço, tira o peso da ansiedade e coloca dentro de nós um coração mais grato, mais leve e mais confiante na Tua fidelidade. Que hoje nossa mente não seja dominada pelo medo do futuro, mas pela lembrança de que o Senhor nunca abandonou os Teus filhos. Se você é grato por tudo que Deus já fez na sua vida, escreva nos comentários. Obrigado, meu Deus. Senhor, muitas vezes olhamos para a nossa vida e enxergamos apenas aquilo que ainda não mudou. Observamos nossas falhas, nossos atrasos, nossos processos e pensamos que estamos ficando para trás. Mas hoje a Tua palavra nos lembra algo poderoso. Aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la. Que promessa forte para esta manhã. O Senhor não começa algo por acaso. O Senhor não planta sonhos para depois abandoná-los no meio do caminho. Se foi Deus quem começou a obra, então Ele também sustentará o processo. E talvez alguém precise ouvir isso hoje. Você ainda está em construção. O fato de ainda existir luta não significa que Deus desistiu de você. O fato de existir demora não significa que Deus te esqueceu. O fato de você ainda não estar pronto não significa que não chegará lá. Pai, ajuda-nos a parar de olhar para nós mesmos apenas com frustração. Porque muitas vezes somos impacientes com o processo que o Senhor está conduzindo com sabedoria. Nós queremos tudo rápido. Queremos respostas rápidas, mudanças rápidas, milagres imediatos. Mas o Senhor trabalha profundamente. Enquanto nós enxergamos demora, o Senhor está formando caráter. Enquanto nós enxergamos fraqueza, o Senhor está gerando maturidade. Enquanto nós enxergamos imperfeição, o Senhor continua moldando nossa vida com amor. Pai, ensina-nos a confiar no Teu tempo. Ensina-nos a não desistir de nós mesmos. Ensina-nos a lembrar que crescimento verdadeiro leva tempo, mas o Senhor trabalha profundamente. Enquanto nós enxergamos demora, o Senhor está formando caráter, porque o Senhor não está apenas produzindo resultados rápidos, o Senhor está formando algo sólido, forte e duradouro dentro de nós. E nenhuma obra que está nas mãos de Deus termina sem propósito. Se você acredita que Deus ainda está trabalhando na sua vida, escreva: Deus ainda não terminou minha história. Mas o Senhor trabalha profundamente. Enquanto nós enxergamos demora, o Senhor está formando caráter. Pai amado, nesta manhã, eu te peço algo que o mundo não consegue nos dar: discernimento. Porque vivemos cercados de vozes, opiniões, distrações e escolhas que tentam ocupar nosso coração o tempo inteiro. E muitas vezes não são apenas coisas erradas que nos afastam de Ti, mas o Senhor trabalha profundamente. Enquanto nós enxergamos demora, o Senhor está formando caráter. Às vezes são coisas pequenas, vazias e superficiais que roubam nosso foco daquilo que realmente importa. A Tua palavra diz que o amor precisa crescer junto com conhecimento e discernimento.
Isso significa que maturidade espiritual não é apenas sentir mais emoção, é aprender a enxergar a vida com sabedoria. Enquanto nós enxergamos demora, o Senhor está formando caráter. Pai, ajuda-nos a escolher aquilo que realmente vale a pena. Ajuda-nos a não desperdiçar energia com coisas que não edificam nossa alma. Ajuda-nos a perceber quando algo está ocupando o lugar que deveria ser teu dentro de nós. Porque existem distrações que parecem inofensivas, mas aos poucos enfraquecem nossa fé, roubam nossa paz e afastam nosso coração da tua presença. Senhor, dá-nos um coração mais sensível à tua voz, que possamos reconhecer aquilo que vem de ti e também aquilo que está apenas nos confundindo emocionalmente. Ensina-nos a escolher o excelente e não apenas o conveniente, porque o Senhor conhece aquilo que mostramos ao mundo, mas também conhece aquilo que escondemos dentro da alma. E hoje nós te pedimos, transforma nosso interior. Se você deseja mais sabedoria e discernimento de Deus para a sua vida, escreva nos comentários: Senhor, guia minhas escolhas. Pai querido, muitas vezes somos duros demais com nós mesmos. Olhamos para a nossa caminhada e enxergamos apenas aquilo que ainda falta, aquilo que ainda não conseguimos vencer e aquilo que ainda não mudou. Mas hoje eu te peço, ajuda-nos a enxergar nossa vida através dos teus olhos, porque o Senhor não olha apenas para o ponto onde estamos agora. O Senhor também vê aquilo que estamos nos tornando. A tua palavra nos lembra que o Senhor começou uma boa obra em nós. Isso significa que ainda existe processo, crescimento e transformação acontecendo, mesmo quando não percebemos. Pai, livra-nos da mentira de achar que estamos abandonados. Ensina-nos a escolher o eterno e não apenas o imediato. Ensina-nos a viver com mais propósito e menos distração. Pai, purifica nossos pensamentos, purifica nossas intenções, purifica nossos desejos, que nossa vida não seja apenas aparência espiritual, mas uma caminhada verdadeira contigo. Existem pessoas ouvindo esta oração que se sentem atrasadas na vida. Pessoas que olham para os outros e sentem que nunca serão boas o suficiente. Mas nesta manhã o Senhor nos lembra que comparação não produz paz. Comparação rouba a alegria, enfraquece a fé e nos faz esquecer do propósito individual que o Senhor entregou para cada vida. Pai, ensina-nos a honrar o nosso processo, que possamos parar de medir nosso valor pelo ritmo dos outros, que possamos parar de desprezar os pequenos avanços que já aconteceram dentro de nós. Porque crescimento espiritual nem sempre é barulhento. Às vezes ele acontece silenciosamente, na maturidade, na paciência, na forma como reagimos às lutas. Senhor, ajuda-nos a perceber as mudanças que o Teu Espírito já começou dentro de nós. Que não sejamos dominados pela autocrítica constante, mas pela confiança de que o Senhor continua trabalhando até nos detalhes invisíveis. E que nunca esqueçamos, quem está nas mãos de Deus nunca está sem propósito. Se você acredita que Deus ainda está moldando sua vida, escreva: Eu confio no processo de Deus. Pai amado, nesta manhã, eu te peço que cure as marcas invisíveis que existem dentro de nós, porque muitas dores não aparecem no rosto, mas continuam influenciando pensamentos, emoções e a forma como enxergamos a nós mesmos. Existem palavras antigas que ainda machucam, existem rejeições que ainda pesam, existem feridas que tentam definir nossa identidade. Mas hoje nós rejeitamos toda mentira que não veio do Senhor. Se o Senhor nos chama de escolhidos, não aceitaremos viver como esquecidos. Se o Senhor nos chama de filhos, não viveremos como abandonados. Se o Senhor continua trabalhando em nós, então nossa história ainda não terminou. Pai, cura a forma como nos enxergamos, porque muitas vezes carregamos rótulos criados pela dor, pela comparação ou por experiências difíceis do passado. Mas a Tua palavra é maior do que qualquer voz de acusação. Onde houve rejeição, derrama pertencimento. Onde houve vergonha, derrama restauração. Onde houve insegurança, derrama identidade. Que nenhuma ferida antiga continue controlando nosso futuro. Pai,
Ensina-nos a construir nosso valor naquilo que o Senhor diz sobre nós e não apenas na opinião das pessoas. Que nossa identidade não dependa de aprovação humana. Que nossa paz não dependa de comparação. Que nossa segurança venha da certeza de que fomos criados e amados por Ti. Porque quando entendemos quem somos em Deus, o medo perde força. Senhor, fortalece quem está emocionalmente ferido. Levanta quem perdeu a confiança em si mesmo. E lembra cada pessoa ouvindo esta oração que ela ainda possui propósito, valor e direção nas Tuas mãos. O Senhor não criou ninguém por acaso. Se você acredita que Deus está restaurando sua identidade, escreva: Eu sou amado por Deus. Pai querido, hoje eu te peço que o Senhor abra nossos olhos para enxergar os dons, talentos e capacidades que já colocou dentro de nós. Porque muitas vezes desprezamos aquilo que o Senhor nos entregou simplesmente porque parece pequeno demais aos nossos olhos. E acabamos admirando a vida dos outros, enquanto ignoramos o propósito que existe dentro da nossa própria história. Mas nesta manhã o Senhor nos lembra que tudo aquilo que vem de Deus possui valor. Moisés tinha apenas uma vara, Davi tinha apenas uma funda. A viúva tinha apenas um pouco de azeite. O menino tinha apenas 5 pães e 2 peixes. E mesmo assim, quando tudo foi colocado nas mãos do Senhor, milagres aconteceram. Pai, ajuda-nos a parar de diminuir aquilo que o Senhor já nos deu, porque existem pessoas ouvindo esta oração que carregam talentos escondidos pela insegurança. Pessoas que foram feridas, desacreditadas ou comparadas tantas vezes que começaram a acreditar que não possuem nada especial. Mas o Senhor não cria vidas vazias. O Senhor não distribui propósito por acaso. O Senhor não entrega dons sem intenção. Pai, ensina-nos a valorizar aquilo que o Senhor plantou dentro de nós. Que não sejamos dominados pela falsa humildade que despreza os próprios talentos. Ensina-nos a desenvolver aquilo que recebemos. Ensina-nos a usar nossos dons com sabedoria. Ensina-nos a servir ao Senhor com aquilo que já está em nossas mãos hoje. Porque aquilo que parece pequeno agora pode se tornar algo poderoso quando é entregue ao Teu propósito. Senhor, quebra toda insegurança que tenta nos paralisar. Quebra toda comparação que tenta roubar nossa confiança. E faz nascer dentro de nós coragem para viver o chamado que o Senhor preparou para cada vida. Se você acredita que Deus colocou propósito dentro de você, escreva: Deus me criou com propósito. Ou com: Pai amado, nesta manhã eu te peço que livre nosso coração da comparação. Porque muitas vezes olhamos tanto para a vida dos outros que deixamos de perceber tudo aquilo que o Senhor já está fazendo dentro de nós. E sem perceber, começamos a medir nosso valor pelo progresso alheio, pelas conquistas dos outros e pelas aparências que vemos ao nosso redor. Mas cada pessoa possui um processo diferente. Cada vida possui um tempo diferente. Cada história está sendo conduzida pelo Senhor de forma única. Pai, ajuda-nos a manter nossos olhos na direção certa. Que não sejamos consumidos pela necessidade de competir. Que não sejamos dominados pela sensação de atraso. Que não percamos nossa paz tentando viver a vida de outra pessoa. Porque comparação enfraquece a gratidão e rouba a alegria da caminhada. Enquanto olhamos apenas para aquilo que ainda não temos, deixamos de perceber tudo aquilo que o Senhor já transformou dentro de nós. Existem mudanças silenciosas acontecendo. Existe crescimento invisível acontecendo. Existe amadurecimento acontecendo até nas fases difíceis. Pai, ensina-nos a celebrar os pequenos avanços. Ensina-nos a reconhecer as mudanças internas que o Senhor já começou. Ensina-nos a valorizar o crescimento verdadeiro, e não apenas aquilo que impressiona externamente. Porque maturidade espiritual não nasce da aparência, ela nasce da transformação interior. Nasce quando aprendemos a ter mais paciência, mais equilíbrio, mais domínio próprio, mais sabedoria diante das lutas. E muitas vezes o maior milagre não é algo externo. É a mudança que o Senhor começa dentro do coração humano. Senhor, fortalece quem está cansado de se comparar. Fortalece quem sente que nunca será suficiente. E lembra cada pessoa ouvindo esta oração que o teu amor não depende de performance. O Senhor continua trabalhando em cada processo individualmente.
Se você deseja viver com mais paz e menos comparação, escreva: meu processo está nas mãos de Deus. Pai querido, hoje eu te peço que transforme nossa mente, porque muitas batalhas começam nos pensamentos. É na mente que o medo cresce, que a insegurança se fortalece e que as mentiras tentam ganhar espaço. E muitas vezes travamos guerras silenciosas dentro de nós mesmos. Existem pessoas ouvindo esta oração que estão cansadas emocionalmente. Pessoas que lutam contra pensamentos negativos, culpa, ansiedade e lembranças dolorosas. Mas nesta manhã nós declaramos que nossa mente pertence ao Senhor. Pai, remove todo pensamento que não vem de Ti. Silencia toda voz de acusação. Quebra toda mentira que tenta nos convencer de que nunca iremos mudar. A Tua palavra diz que devemos levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Então hoje nós entregamos ao Senhor os medos escondidos, as inseguranças, os pensamentos de derrota, a autocrítica exagerada e toda a confusão emocional que tem roubado nossa paz. Pai, renova nossa forma de pensar. Onde existe medo, derrama confiança. Onde existe confusão, derrama clareza. Onde existe desânimo, derrama esperança. Que nossa mente não seja um lugar dominado pela escuridão, mas um ambiente cheio da Tua verdade. Porque quando a mente é fortalecida pela palavra, o coração também encontra paz. Senhor, ensina-nos a substituir pensamentos negativos por promessas bíblicas. Ensina-nos a lembrar diariamente que o Senhor ainda está trabalhando dentro de nós. Ensina-nos a não alimentar mentiras que enfraquecem nossa fé. E que hoje toda a ansiedade perca força diante da Tua presença. Se você deseja que Deus fortaleça sua mente e seu coração, escreva: minha mente pertence a Deus. Pai amado, nesta manhã eu também Te entrego nosso trabalho, nossos sonhos, nossos projetos e tudo aquilo que fazemos diariamente. Porque muitas vezes nos esforçamos tanto para crescer, conquistar e vencer, que esquecemos que nossa vida deve glorificar primeiro ao Senhor. E hoje eu Te peço, purifica nossas intenções, que não vivamos apenas buscando a aprovação humana, que não façamos das conquistas a fonte da nossa identidade, que não coloquemos nosso valor apenas nos resultados externos. Pai, ensina-nos a trabalhar com excelência, sem perder a humildade. Ensina-nos a crescer sem alimentar o orgulho. Ensina-nos a usar nossos talentos para honrar o Teu nome. Porque tudo aquilo que recebemos veio primeiro das Tuas mãos. A inteligência veio do Senhor. A força veio do Senhor. As oportunidades vieram do Senhor. Os dons vieram do Senhor. Então que nossa vida nunca se transforme em um palco para o ego, mas em um testemunho da Tua graça. Pai, ajuda-nos a permanecer fiéis até nas tarefas simples. Que nossa integridade apareça quando ninguém estiver olhando. Que nossa fé permaneça firme nos dias difíceis. Que nossa postura revele mais do Teu caráter dentro de nós. Porque o verdadeiro crescimento não é apenas subir na vida. É continuar parecido com Jesus enquanto crescemos. E hoje nós Te pedimos, usa aquilo que fazemos para gerar luz, esperança e transformação na vida de outras pessoas. Que nossos talentos não terminem apenas em nós mesmos. Que nossas palavras carreguem vida. Que nossas atitudes revelem Teu amor. Que nossas escolhas reflitam sabedoria. E que tudo aquilo que construirmos seja usado para glorificar o Teu nome. Se você deseja que sua vida glorifique mais a Deus, escreva: tudo que tenho vem de Deus. Pai querido, ao terminar esta oração, nós queremos entregar completamente nossa vida nas Tuas mãos, porque sabemos que existem batalhas que não conseguimos vencer sozinhos, caminhos que não conseguimos entender e processos que só o Senhor consegue sustentar. Mas hoje, escolhemos confiar. Confiar que o Senhor continua trabalhando mesmo quando não vemos. Confiar que o Senhor continua moldando nosso coração. Confiar que nenhuma fase difícil será desperdiçada nas Tuas mãos. Pai, obrigado porque o Senhor não desistiu de nós. Obrigado porque a Tua graça continua nos levantando todos os dias. Obrigado porque, mesmo imperfeitos,
continuamos sendo alcançados pelo Teu amor. E nesta manhã nós declaramos: o processo não nos destruirá, a espera não roubará nossa fé. As lutas não apagarão as promessas que o Senhor colocou dentro de nós, porque o Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la. Pai, fortalece quem está cansado, levanta quem pensou em desistir, renova quem perdeu a esperança e abraça aqueles que estão enfrentando batalhas silenciosas. Que hoje cada pessoa ouvindo esta oração sinta paz dentro do coração. Que toda ansiedade diminua, que todo medo perca força e que a confiança no Senhor cresça acima das circunstâncias. Ensina-nos a viver com mais gratidão, mais discernimento, mais maturidade, mais fé, mais dependência da Tua presença. E hoje nós declaramos: Deus ainda está trabalhando em nós. Ainda existe propósito, ainda existe esperança, ainda existe graça para continuar. E que tudo aquilo que crescer dentro de nós sirva para glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração falou com seu coração, escreva nos comentários: Deus ainda está trabalhando em mim.